Em 2022, o Ministério Público do Trabalho recebeu 3.606 denúncias, um aumento expressivo em relação aos pleitos anteriores. Grandes empresas e instituições estiveram envolvidas em casos notórios de assédio eleitoral, utilizando práticas de coação a funcionários para votarem em determinados candidatos. O Ministério Público do Trabalho combateu firmemente esse ilícito que viola a liberdade de voto dos trabalhadores e compromete a integridade do processo democrático no Brasil. Esse conceito foi construído nas últimas eleições de 2022, mas na realidade essa prática sempre existiu no Brasil, porque ele tem como finalidade desequilibrar as eleições, desequilibrar essa igualdade entre os candidatos em razão do apoio da estrutura empresarial e da utilização da pressão, e da ameaça e da coação àquele corpo de trabalhadores para que eles mudem a sua orientação política. Por que então nós criamos esse conceito? Porque o assédio eleitoral é um assédio voltado a um pleito eleitoral específico. Ele se diferencia do assédio moral por discriminação por orientação política porque ele tem uma finalidade última. Qual é a finalidade última? Alterar o resultado de uma eleição. A animação mostra avião se deslocando de Brasília para Florianópolis. Título apresenta o caso de Florianópolis, o primeiro de muitos. Cabresto, mas agora reavivado com outras práticas Procuradora mais Regional do Trabalho, Márcia Camei, mulher branca de traços orientais, usando blusa vermelha e casaco violeta, conta a história de assédio eleitoral ocorrida em empresa varejista. A presença do trabalhador, e isso influenciava no seu... Imagem mostra a sede de varejista. E ainda uma certa coação para a participação de atos políticos que eram desenvolvidos dentro da própria empresa. Isso motivou um grupo de procuradores, especialmente da região de Blumenau e da sede, Florianópolis, a investigar o caso, ingressar primeiramente com uma ação cautelar, que posteriormente, através de maiores investigações, se revelou necessária o ingresso da primeira ação civil pública, o que se deu um pouco antes da realização do segundo turno. É uma denúncia que, infelizmente, foi confirmada e que nos trouxe, na época, muita tristeza, principalmente pela forma como o trabalhador vinha sendo tratado, como se fosse um cidadão de segundo escalão, como se ele, ao ingressar na empresa, ele tivesse que se despir de uma parte da sua cidadania, especialmente assegurada na Constituição Federal, um direito fundamental, a liberdade política, que é a liberdade de votar livremente e ser votado. E uma parte disso estava sendo mitigada por essas práticas empresariais. Chamamos de assédio eleitoral, mas que é como se é uma chaga, realmente uma herança triste do nosso período pós-colonial, do coronelismo e do voto de Cabresto. Esses trabalhadores sofreram na pele, continuam sofrendo, aqueles que têm um pouco mais de consciência, mas a maioria não tem. Adere a esse tipo de pressão patronal e acha que, até porque a ameaça era: se votarem, se o meu candidato não se eleger, a minha empresa vai fechar. Comércio do estado de Santa Catarina, Francisco Alano, homem branco, cabelos grisalhos, de óculos, usando camisa salmão, suéter cinza e jaqueta de couro continua preto, até hoje. Explica Embora o as caso. denúncias não tenham ocorrido só em Santa Catarina, mas em vários pontos do Brasil, aqui nós temos empresas grandes, com um porte significativo, uma atuação marcante no mercado interno e externo, e com grande número de empregados. Nos últimos tempos, esse assédio eleitoral, esse novo formato, se notabilizou principalmente pela sua maior repercussão e pelo maior alcance destas condutas, por vezes se valendo de redes sociais e reuniões dentro do ambiente empresarial. A animação mostra avião se deslocando de Florianópolis para Betim. Título apresenta o caso de Betim, o pernil.
No dia 20 de outubro, recebemos uma denúncia formulada no site do Ministério Público do Trabalho, relatando a prática de um ato de assédio eleitoral ocorrido em 2 frigoríficos da região de Betim, que pertencem ao mesmo grupo econômico. A denúncia relatava que o proprietário dos frigoríficos teria promovido um comício. Foram distribuídas camisetas nas cores verde e amarela a todos os empregados. O proprietário da empresa proferiu um discurso de cunho político-partidário pedindo votos em prol de um determinado candidato e ameaçando os trabalhadores que, se tal candidato não saísse vitorioso nas eleições, haveria uma dispensa em massa e todos perderiam seus empregos. Houve também a promessa de concessão de benefícios, tendo o proprietário prometido entregar um pernil a cada trabalhador caso tal candidato se saísse vitorioso. Todo mundo aqui, tanto faz fichado, carteira assinada, tá aqui agora. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 contos no bolso, é só vir aqui receber na cerâmica no outro dia de manhã. Tá bom, pessoal? 200 para cada um. O Ministério Público do Trabalho recebeu, em 2022, uma denúncia de que empregador de uma cerâmica estava assediando moralmente os trabalhadores a votarem em determinado candidato, sob pena de perderem os seus empregos caso o candidato adversário vencesse as eleições. Ainda prometeu R$200 para pagamento caso o candidato, que era o seu candidato de preferência, ganhasse as eleições. O Ministério Público realizou a inspeção in loco e constatou e confirmou a denúncia. Esse empregador, ele foi chamado para uma audiência administrativa, para tentativa de solução administrativa, tendo concordado com a assinatura de termo de ajuste de conduta, que foi uma solução célere e rápida, né? Abstendo-se de praticar esse tipo de conduta ilícita, inadmissível no nosso ordenamento jurídico, que é a prática do assédio moral eleitoral. Foi responsabilizado a pagar 150 mil de dano moral coletivo e desses 150 mil, 50 mil foi revertido em campanha de conscientização a toda a sociedade sobre a prática ilícita do assédio moral eleitoral. E também essa campanha ela foi divulgada em vários municípios, né, do estado do Pará, em rádios locais. Além disso, ele ainda custeou um projeto social que foi selecionado pelo Ministério Público do Trabalho e que beneficiou pessoas em condições de vulnerabilidade, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. A animação mostra avião se deslocando de Belém para a Feira de Santana. Título apresenta o caso de Feira de Santana, totalitarismo. Procuradora do Trabalho, Juliana Corbal, mulher branca, cabelos castanhos longos, vestindo casaco azul marinho sobre blusa vermelha, explica o caso da Prefeitura de Feira de Santana. Já de imediato, o Ministério Público expediu uma recomendação para o município de Feira de Santana, determinando ali que ele adotasse determinadas providências imediatamente, deixar de orientá-los no sentido de votar em determinado candidato, deixar de exigir que esses trabalhadores participassem daqueles eventos, caso não quisessem, e deixar efetivamente que os trabalhadores desempenhassem ali da forma mais livre possível a sua orientação política, ou seja, que aqueles trabalhadores pudessem votar em quem quisesse. Nas eleições de 2022, o Ministério Público do Trabalho se deparou do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, homem branco, cabelos de assédio eleitoral contra os trabalhadores e trabalhadoras. Sobre camisa branca e gravata sempre cinza, foi defender de forma irrestrita a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença, de convicção filosófica e política. São pilares da democracia e do Estado Democrático do Direito. O prognóstico para as eleições que se aproximam, além de não ser diferente, é inclusive mais grave. Para isso, estamos nos preparando, estabelecendo parcerias com instituições como o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, para reforçar e ampliar nossa atuação. Estamos promovendo cursos e seminários para que nossas equipes estejam preparadas para as eleições municipais de 2024. Além do combate aos casos concretos de assédio eleitoral, nosso país precisa entender e mudar a questão estrutural que envolve esse problema, que permeia a história da nossa República. Em suas reflexões no livro Coronelismo, Chá de Voto, Município e Regime Representativo no Brasil, Victor Nunes Leal apontava a concentração da propriedade fundiária rural como a fonte de influência e poder dos coronéis na hora da definição do voto. Se hoje a figura do coronel já não existe como no passado,
A mesma concentração de renda e propriedade dos meios de produção, aliadas a um mercado de trabalho competitivo e com vagas escassas, permanecem como fatores definidores para a realização de pressão, constrangimento para a definição do voto de trabalhadores e trabalhadoras. Na administração pública, coordenadora nacional da o assédio eleitoral, ele macula e atinge o meio ambiente de trabalho. Usando E ele vestido se vermelho e manifesta casaco azul marinho, em relação à conta os vítima de casos acordo com a precariedade na desse administração vínculo. pública. Por exemplo, em relação aos servidores concursados, cujo vínculo não é considerado precário, geralmente a ameaça diz respeito à transferência desse trabalhador para outra localidade, ou a transferência de plantões, né, a condições de trabalho mais gravosas para o servidor estatutário concursado. Já os comissionados, os terceirizados, estagiários, as outras pessoas, os outros trabalhadores que têm vínculos de natureza um pouco mais precária, como os comissionados, por exemplo, a ameaça é mais direta em relação à perda do contrato de trabalho, né? Uma outra ameaça que nos parece que é muito comum é a perda do contrato da empresa em relação ao ente público. Então, os trabalhadores terceirizados, por exemplo, eles ficam temerosos de perder os seus vínculos de emprego e acabam sendo assediados para votar no candidato indicado, a participar de campanhas, de churrascos, enfim, isso também é muito comum. Na verdade, o assédio eleitoral sempre vai envolver grupos vulneráveis, porque está tratando do trabalhador que depende do contrato de trabalho para se manter na relação de emprego. Então, toda vez que há uma intimidação, né, do empregador, utilizando a sua estrutura empresarial para forçar aquele trabalhador a mudar a sua orientação do voto, isso torna aquele trabalhador ainda mais vulnerável, porque ele depende daquela relação de trabalho para subsistir, para manter a sua família, para pagar as suas contas. E com o impedimento das empresas fazerem doações privadas para campanhas eleitorais, muitos empresários acabaram usando a sua estrutura empresarial para apoiar candidatos. E isso foi um diferencial nessas eleições. Quando o empresário ele passa a intimidar esses trabalhadores com condutas como a obrigatoriedade de usar uniformes alusivos à candidatura de determinado candidato, ele passa a fazer reuniões com esses trabalhadores, colocando a orientação política do empresário como se fosse a orientação certa para aquela votação, exigindo ou ameaçando de forma direta ou indireta a perda daquela relação de trabalho, a perda do contrato de trabalho. Caso o candidato da sua preferência não ganhe a eleição, isso é configurado assédio eleitoral. Quando ele impede, por exemplo, que aquele trabalhador saia daquele local de trabalho no dia da eleição, porque ele entende que aquele trabalhador talvez tenha uma orientação política diferente da dele, isso é assédio eleitoral. Pode fazer, inclusive, a denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho. Mas é importante que, quando o trabalhador faça essa denúncia, ele coloque o maior número de detalhes possíveis, descreva detalhadamente a todos os fatos que ocorreram com ele ou com seus colegas e procure evidenciar as provas com as quais pode ser evidenciado esses fatos. É muito importante que o trabalhador faça essa descrição detalhada do que ocorreu, quem estava lá, indicando possíveis testemunhas, gravações, o que ele tiver de material para auxiliar o Ministério Público na investigação, na rapidez da investigação e na adequada resposta do Poder Judiciário e do Ministério Público quanto a essa prática. A garantia de que os trabalhadores podem ter as suas convicções político-partidárias sem interferências do empregador, pois o empregador ele possui o poder diretivo, mas ele não pode interferir nessa seara da intimidade do trabalhador, obrigando-o a votar ou deixar de votar em determinado candidato. A atuação do Ministério Público do Trabalho e a resposta do Judiciário a este caso deixam claro que os órgãos públicos não irão tolerar e nem chancelar a prática de atos de assédio eleitoral, garantindo assim a soberania do povo e o exercício da cidadania, uma vez que o exercício do voto livre é um dos direitos fundamentais dos cidadãos. É muito importante que as pessoas tenham em mente isso, tanto os entes públicos como privados, que o voto pertence ao trabalhador. Esse poder que o empregador tem diretivo no contrato de trabalho, ele está sempre limitado à observância dos direitos fundamentais do cidadão. E um dos direitos
fundamentais do cidadão é o direito ao voto livre, direto e secreto, que tem que ser respeitado.